Com imensa alegria, mais uma vez estamos aqui reunidos em nossa casa para mais um trabalho, agradecendo a Deus a oportunidade de estarmos neste mundo físico, agradecendo ao Mestre Jesus, ao mentor desta casa, Dr. Bezerra de Menezes, a toda a equipe espiritual que se faz presente, rogando que suas bênçãos sejam derramadas para cada um de nós, que possamos, ao final, sairmos daqui bem melhores do que quando aqui chegamos. E nesse momento, rogamos ao Divino Mestre Jesus que nos inspire e envolva os nossos corações em suas bênçãos de luz e de paz. E que essa paz alcance outros corações que aqui não puderam estar. Também alcance aqueles que irão nos assistir ao vivo pelas redes sociais ou posteriormente. Que Deus e Jesus abençoe a todos. Allan Kardec, na obra O Céu e o Inferno ou a Justiça Divina segundo o Espiritismo, nos fala sobre os espíritos que sofrem no mundo espiritual. Aqueles espíritos que, quando encarnados, eles se alimentaram de raiva, de rancor, de inveja, de ciúme, de desejo de vingança. E aí, ao chegarem no plano espiritual, decidem colocar em prática toda a sua raiva. Há aqueles espíritos apegados de forma exagerada aos bens materiais e sofrem por ter que deixá-los. Outros sofrem por ter que deixar de conviver com seus entes queridos, com seus amores, com seus amigos. Muitos sofrem por ficarem ali revivendo o momento de sua desencarnação e ficam no estado de hipnose, revendo aquele momento o tempo todo. Outros sofrem arrependidos pelos crimes cometidos. Outros sofrem por terem tirado a própria vida, quando na realidade queriam arrancar de dentro de si o sofrimento, a dor, a angústia. E ao chegarem no plano espiritual, descobrem que a vida não cessa e que seus problemas, suas dores multiplicaram. Outros sofrem por ter pensado em fazer algo que poderia prejudicar alguém. E aí, durante toda a existência, carregam aquele sentimento de culpa. Então, ao chegarem no plano espiritual, se deparam com a própria consciência. Está tudo ali, gravado, registrado. E sofrem por muito tempo. Muitos espíritos, ao se arrependerem da expiação perdida, da oportunidade de corrigir os seus erros através da encarnação, clamam por orações. Mas será que esses espíritos continuarão sempre sofrendo? E nós, espíritos encarnados, como nós podemos ajudar os nossos irmãos sofredores? Quem são esses espíritos sofredores? Muitos são aqueles que voltaram toda a sua atenção às coisas materiais, se alimentando do egoísmo, do orgulho, da vaidade, do ciúme. Outros são aqueles que viveram apenas para o corpo, para cultuar o corpo, para ficar bem numa selfie. Como se a vida fosse um corpo
Mas nós já sabemos que não somos um corpo. Nós somos espíritos habitando temporariamente um corpo físico, por necessidade. Muitos também são aqueles espíritos que sofrem por não terem se esforçado para corrigir, consertar, reformar, transformar aquilo que estava dentro dele. Por não terem se colocado no exercício do autoconhecimento, por não terem se colocado no serviço do bem. Muitos são aqueles espíritos que não prestaram atenção nas dificuldades, nas dores, nas aflições, como oportunidades de extrair lições, de não mais perguntar por que eu sofro tanto, por que da dor, e sim para quê, o que é que essa dor está querendo me dizer que eu ainda não estou entendendo. Qual a lição que eu posso extrair dessa dificuldade que eu estou passando? Então esses espíritos, ao voltarem para o plano espiritual, se deparam com a realidade. E lamentam. E sofrem. Sofrem por não terem aproveitado cada oportunidade deste mundo físico. Sofrem por não terem aproveitado a oportunidade de resolver suas dores morais. No livro, o Livro dos Espíritos, na questão 983, os benfeitores nos lembram que o espírito desencarnado não tem mais as dores físicas, não tem mais o corpo, não tem mais as dores físicas. Mas, segundo as suas faltas cometidas, poderá ter dores ainda muito maiores. E poderá ter uma nova encarnação ainda mais infeliz. Nos lembra aos espíritos que todas as penas e atribulações da vida são expiação de faltas cometidas em existências anteriores, quando não são consequências das ações da vida atual, da encarnação atual. E quando a gente abre o Evangelho ali no capítulo 5, a gente encontra esclarecimentos sobre as causas anteriores e atuais das aflições. Quando Kardec, inclusive, nos lembra ao dizer que quanto mais grave é o mal, mais enérgico deve ser o remédio. E que depende de nós, pela nossa resignação, tornar proveitoso o nosso sofrimento, as nossas dores. Afirma Kardec, não estragar com as nossas impaciências, com as nossas lamentações, com os nossos queixumes. Porque, do contrário, teremos que recomeçar. É como um aluno que está no colégio, passa ali o ano todo, como se diz, empurrando com a barriga. Recebe todos os recursos, ou seja, todo o material para estudar, mas não quer estudar. Não quer fazer os exercícios necessários. Quando tem ali um grupo participando de algum trabalho, aparece apenas para colocar o nome. Mas na hora da prova, na hora do teste, que se encontra ali sozinho, quando olha para a prova, diz, deu branco. Ah, o professor não deu isso não. O professor, ele está me perseguindo.
E aí cria um monte de coisas, atribui ao outro aquilo que não aprendeu. E eu não sei como está hoje, mas na minha época ainda tinha recuperação e a prova final. E ainda assim o aluno acomodado não aproveita a oportunidade. E aí o que acontece com esse aluno? Ele vai ter que recomeçar. Ele vai ter que repetir. E o que acontece com a gente? Quando a gente não aproveita aqui, nessa grande escola que é o planeta Terra, governado por Jesus, quando a gente não aproveita a encarnação, o que acontece? A gente repete. A gente vai ter que recomeçar. Então, o que acontece com esses espíritos ao voltarem para o plano espiritual, sem terem aproveitado a oportunidade? Eles vão sofrer, vão ficar lá lamentando, implorando por orações. Então, sofremos quando nos sentimos inseguros, quando nos sentimos carregando sentimento de culpa. Sofremos quando nos encontramos na dúvida. E por que nos encontramos na dúvida? Por que nos sentimos inseguros? Por falta de conhecimento. Que faz com que o aluno, o aprendiz, no caso, cada um de nós, aquele aluno descuidado, ele começa a acreditar que as vicissitudes da vida é uma punição de Deus. Deus está me castigando. Só pode ser porque eu não fiz nada para merecer tudo isso. Deus, que nos criou, que nos ama infinitamente, que quer a nossa felicidade, que nos dá a oportunidade da reencarnação, o princípio básico do Espiritismo, que nos oferece a bênção do esquecimento do passado, porque se lembrássemos do que fizemos em existências anteriores, sentiríamos muita vergonha. Deus, que nos oferece o livre-arbítrio para que nós façamos as nossas escolhas, isso aqui é a nossa felicidade. Como é que Ele pode nos castigar? Claro que não. E Kardec, já sabendo que muitos iam fazer esse questionamento, que muitos iam afirmar que era punição de Deus, que era castigo de Deus, na questão 984, ele pergunta: as vicissitudes da vida são sempre uma punição de Deus? E os espíritos respondem: não. São provas impostas por Deus ou escolhidas por nós no estado de espírito. Vamos a um exemplo. Estou lá no plano espiritual. Está sendo preparada ali a minha encarnação. Lá no Instituto da Reencarnação estão vendo os meus méritos, deméritos, as provas e expiações necessárias. Mas aí eu não contente, chego para o meu tutor e digo: olha, é o seguinte, eu estou consciente de que eu fiz um monte de bobagem. Eu estou consciente que eu falei mal do fulano, que eu compartilhei coisas no WhatsApp que não devia. Eu estou consciente que eu fiz um monte de besteira, não quero nem citar aqui. E eu sei que para avançar eu preciso passar pelos testes, pelas provas. E eu quero avançar. Então coloca aí mais um bocadinho de dor. Coloca aí mais um bocadinho de sofrimento. O tutor olha assim para a gente e diz: se acalme, está tudo sendo resolvido para você conseguir fazer, realizar no plano físico. E a gente insiste. E aí, quando eu reencarno, diante da primeira dificuldade, eu digo: eu não aguento mais. Esse fardo está muito pesado. Eu não pedi isso. Como não pediu?
Sabe que os Espíritos nos lembram, está na questão 984, que jamais a infração às leis divinas e, sobretudo, a lei de justiça fica impune. Quando a gente vê alguém que a gente olha e diz assim, nossa, fulano é uma pessoa tão boa, tão justa, nunca fez mal a ninguém, por que está passando por tanto sofrimento? Ele não merecia estar passando por essa dificuldade. E aí os Espíritos nos respondem assim, que aquele que é justo aos vossos olhos, frequentemente está marcado pelo seu passado. Ou seja, todos nós temos um passado de erros. Todos nós temos o nosso passado de erros. Então, aqueles que não estão atentos, que estão descuidados, estão invigilantes, ficam repetindo. Eu não mereço tudo isso que eu estou passando. Está doendo demais. Eu não pedi isso. E aí foca no sofrimento. E não no que causou, no que levou àquele sofrimento. E não na proposta que aquele sofrimento está trazendo para a pessoa se levantar, para dizer, opa, eu tenho uma lição aqui. O que está querendo me dizer? O que é que eu tenho que aprender? No livro Estude Viva, que é uma obra compartilhada de Chico Xavier e Valdo Vieira, ditados pelos Espíritos Emmanuel e André Luiz, no capítulo 17, a segunda mensagem, intitulada Nos Aspectos da Dor, é uma mensagem ditada pelo Espírito André Luiz, quando ele afirma assim, a enfermidade jamais erra o endereço para as suas visitas. E acrescentamos, nem as enfermidades físicas, nem as enfermidades morais. Ela sabe direitinho o endereço onde vai chegar. Vai chegar ali em frente à porta, vai entrar sem pedir licença. Portanto, afirma André Luiz, que a dor não provém de Deus. Uma vez que, segundo a lei, ela é uma criação de quem a sofre. Não foi Deus que nos mandou e nos manda a dor. Ela é uma criação nossa. No livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor, Leon Denis, inclusive, ele nos convida a refletir ao dizer assim, há uma íntima correlação entre os nossos atos e o nosso destino. Sofremos em nós mesmos, em nosso ser interior, nos acontecimentos da nossa repercussão, do nosso proceder. O que é que Leon Denis está convidando a gente a pensar? Que nós somos responsáveis pelos nossos destinos. Ele diz, há uma íntima correlação entre os nossos atos e o nosso destino. Somos responsáveis pelo nosso destino, pelo futuro promissor a depender de nossas ações de hoje. E somos também responsáveis por aquilo que passamos. Sofremos as consequências de nossas ações. Leon Denis deixa muito claro para a gente. E a gente volta à nossa fala inicial, quando citamos o livro O Céu e o Inferno. Ali no capítulo 4, fala dos espíritos sofredores. No item Lamentações de um Boêmio. É um espírito que assim se identifica e depois que ele confessa todos os seus abusos, ele começa a dar conselhos aos homens para que não se deixem cair nos enganos
para que não se deixem escravizar pelas paixões deste mundo. Então ele diz que não aproveitou a encarnação para reparar, que não aproveitou a expiação como deveria, demonstrando sinceramente arrependido. E quando a gente lê o seu testemunho, a gente sente o seu arrependimento sincero. A gente sente a emoção quando ele afirma: homens, irmãos, vivi só para mim. Reconhecendo que ele estava sendo muito egoísta. Vivi só para mim. Abusei dos bens que Deus empresta a todas as suas criaturas. Reconhecendo que nada nos pertence, nem sequer o corpo físico. Então a sua confissão ela é seguida pelas instruções do guia espiritual do médium, que nos lembra o que acontece com aqueles espíritos que desencarnam presos às suas paixões, aos seus vícios. E fala também da influência da matéria que segue, que acompanha estes espíritos. Mas fala também da visão limitada, que muitas vezes a pessoa procura em vão meios de se satisfazer, errando no vazio, sem objetivos, sem esperança, aí cai no sofrimento. Inclusive, ele conclui dizendo que é necessário que vivam nessas torturas morais, até que decidam despertar, vencidos ali pelo cansaço, eles lancem um olhar para Deus. Assim aconteceu também com André Luiz, está no livro Nosso Lar. Quantos anos André Luiz passou ali em sofrimento? Mais de 8 anos. Lamentando, sofrendo. Até que um dia ele lançou o seu olhar para Deus e fez uma prece fervorosa. E se arrependeu sinceramente. E se colocou ali à disposição a sair daquela situação do qual ele se encontrava. Assim, nos mostra esse espírito que se intitula como boêmio. Ele estava sinceramente arrependido, dizendo que tinha vivido só para si. E aí a gente extrai 2 lições: o arrependimento e o egoísmo. E quando a gente volta ao Evangelho segundo o Espiritismo, agora no capítulo 11, item 11, nós vamos encontrar uma mensagem que tem o título Egoísmo. O item 11 é ditado pelo Espírito Emmanuel. E Emmanuel, ele nos aconselha ao dizer assim: cada um empregue todos os seus esforços para combatê-lo em si, certos de que esse monstro devorador de todas as inteligências, esse filho do orgulho, é o causador de todas as misérias do mundo. Emmanuel ainda nos lembra que o egoísmo é a negação da caridade, consequentemente o egoísmo é o maior causador, o maior obstáculo à felicidade dos homens. Mas Emmanuel também vai nos lembrar que reconhecer que esse monstro ainda reside em nós nas mínimas atitudes, arrepender-se sinceramente por tantas besteiras que nós já fizemos, são os primeiros passos para a mudança interior, ter a humildade de reconhecer que nas mínimas atitudes está sendo
egoísta que ainda carrega esse monstro, mas que está disposto a modificar, a transformar, a burilar. Na questão 991 de O Livro dos Espíritos, Kardec pergunta qual a consequência do arrependimento no estado espiritual. Aquele espírito que está no plano espiritual, sinceramente arrependido das coisas que fez. O que ele mais quer? O que ele mais deseja? Uma nova oportunidade. E os espíritos respondem dizendo que o desejo desses espíritos é uma nova encarnação para se purificar. Porque o espírito passa a compreender que as suas imperfeições foi o maior obstáculo para que ele conquistasse a sua felicidade. Então ele deseja ardentemente retornar para o mundo físico. Mas há aqueles que precisam de uma medida mais drástica para despertarem, inclusive entre nós encarnados. E para citar um exemplo, nós vamos ao livro No Mundo Maior, a quinta obra da série André Luiz, coleção A Vida no Mundo Espiritual, onde, ali no capítulo 14, intitulado Medida Salvadora, o espírito André Luiz, ele narra que o instrutor Calderaro, juntamente com a sua equipe, ele se direciona a um serviço de assistência e que inclui dois elementos muito comuns no mundo de provas e expiações, que é o alcoolismo e a obsessão. E André Luiz narra a história de Antídio, um homem em seu desequilíbrio físico, emocional, psíquico e espiritual. Era um boêmio, viciado no álcool. Estava muito desequilibrado com a sua saúde física, inclusive já tinha sido ajudado pelos benfeitores espirituais em outro momento. Os amigos espirituais já tinham ajudado Antídio a se recuperar de sua saúde física, para fazer ele refletir sobre a importância de uma vida equilibrada. Mas como Antídio, muitos de nós, ao nos sentirmos aliviados, a gente volta à irreflexão. Vamos citar um exemplo. A gente vai no médico, faz um monte de exame. Aí o médico diz que a gente está com as taxas tudo alteradas. Está tudo bagunçado. E ele diz assim, olha, eu vou passar a medicação para você tomar, mas você vai ter que fazer a sua parte. Senão você vai, mais adiante, aí ter problemas sérios. E a gente fica com medo. A gente promete, começa a fazer dieta, algum exercício físico. A gente faz tudo direitinho, toma um remédio, depois de um tempo volta para o médico. Aí o médico diz assim, olha, teus exames agora deu tudo ok, mas você precisa continuar vigilante aí. No que você se alimenta, no que você faz. E a gente promete fazer mais ainda, promete que na próxima consulta do ano que vem vai estar melhor do que quando foi. Só que vamos dar um prazo aí de uma semana. A gente se vê ali diante daquele chocolate irresistível. Aí a gente diz assim, só um, né? Só uma vez. Digo chocolate, mas pode ser alguma outra coisa. E a gente não resiste. Né? Aí, só um, né? Na próxima semana, quando vê, tá com a caixa. Quando vê, está nos excessos e esqueceu tudo que prometeu ao médico. A gente volta aí à reflexão. Só que Antídio tinha outros problemas.
além dele estar vigilante com a saúde física dele, ele estava envolvido em companhias perturbadoras. Ele estava ali esquecido do ambiente familiar, ele era casado, tinha 2 filhos. E a gente pergunta assim, mas será que ainda assim os benfeitores não podiam ajudar no vídeo? Já ajudaram uma vez, quem sabe agora ele não ia refletir melhor. Quem sabe? E André Luiz, inclusive, pensava exatamente isso. Só que Calderaro disse, não, esse nosso irmão, ele precisa de uma medida mais drástica. Ele está em uma condição muito desequilibrada. No vício, na sua conduta, não quer saber do trabalho. Então agora, a partir de hoje, ele vai ser amparado pela enfermidade. Amparado pela enfermidade. Muitas vezes a gente olha para a enfermidade como algo muito ruim. E muitas vezes ela é o amparo que nós precisamos. E ele diz, a partir de hoje, ele vai passar alguns meses preso no leito. E aí ele toma as decisões, estava no bar, se sente mal, senta numa cadeira, vem um jovem, tem pena dele, se aproxima e afere o pulso dele, chama imediatamente a ambulância e ele é levado para o hospital. E aí Calderaro, ele diz que o amigo, ele será portador de um problema cardíaco. Sofrerá ali as angústias, terá que fazer as dietas, tomar medicação e vai passar um tempo de cama, de molho. E vai, Calderaro afirma, vai devagarinho, ele vai despertando. Calderaro percebeu que André Luiz olhou para ele assim, sem entender, com uma certa estranheza. Então Calderaro dá uma lição, dizendo para André Luiz e para cada um de nós. Ele diz assim, as mesmas forças divinas que concedem ao homem a brisa cariciosa, infligem-lhe a tempestade devastadora. Uma e outra. Porém, são elementos indispensáveis à glória da vida. E aí a gente vê que a espiritualidade, amigos, benfeitores, utilizam de vários meios para que a gente possa despertar. Vários meios para nos ajudar. Mas é preciso que nós façamos a nossa parte. Jesus quer que cada um de nós desperte, mas que não sejam necessárias as tais medidas salvadoras. E sabe por quê? Porque ele tem uma terapia que é extraordinária. Uma terapia fantástica para as nossas aflições, para as nossas angústias, para as nossas dores, para as nossas enfermidades morais, físicas, para nutrir a nossa alma. É a terapia do Evangelho, que nos ensina a importância do fazer o bem, que nos ensina a importância de nos colocarmos mais no trabalho da oração, para nos fortalecer em nossas lutas diárias, para nos harmonizar e quando voltarmos ao plano espiritual, estejamos mais com a consciência tranquila de que fizemos a nossa parte. Então nós sabemos que quando voltamos todas as nossas atenções, às paixões, aos vícios, aos desequilíbrios, nós agredimos o corpo físico, agredimos a nossa alma, causamos em nós sofrimentos que arrastamos para o mundo espiritual. Então, cabe aqui também uma outra lição a gente extrair para a gente não julgar o desequilíbrio do outro.
o que o outro está passando, o vício do outro. Oremos pelo outro. Nos coloquemos na caridade de orar pelos nossos irmãos de jornada, sem se inquietar com a posição que o outro ainda se encontra. No livro Boa Nova, ali no capítulo 26, Jesus diz: Pedro, a tua inquietação se faz credora de novos ensinamentos. Ainda hoje, antes que o galo cante, o galo não cantará sem que tenhas me negado 3 vezes. E Pedro disse: mas Senhor, julgais-me então um espírito mau ou endurecido a esse ponto? E Jesus disse: não, Pedro, não te suponho ingrato ou indiferente aos meus ensinos, mas aprenderá ainda hoje que o homem no mundo é mais frágil do que perverso. Somos mais frágeis, meus irmãos, do que perverso. Lembremos a importância de exercermos a caridade no sentido da palavra como a entendia Jesus. Benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias, perdão das ofensas, está em O Livro dos Espíritos, na questão 886. Porque para crescermos moralmente, é indispensável o contato com o outro, a arte difícil da convivência. Certo dia o Chico estava muito triste, achando que tinha magoado um amigo da casa espírita. E ficou ali martelando na cabeça dele. O Emmanuel se aproximou e disse: Chico, eu estou percebendo que você anda meio triste. O que está acontecendo? Ah, meu irmão, foi isso, foi aquilo. E você ainda não foi pedir desculpa ao seu amigo? Ah, Emmanuel, mas se ele não aceita as minhas desculpas? Chico, o problema vai ser dele se ele não aceitar, mas você terá feito a sua parte. E Chico seguiu a orientação de Emmanuel. Chegou lá, pediu desculpas, deu um abraço sincero ali no irmão. E o companheiro, ao invés de retribuir aquele abraço, olhou o Chico de cima para baixo, de baixo para cima, e disse: ô Chico, ou você é muito humilde, ou você é muito sem vergonha. E o Chico olhou para ele e disse, com muita humildade, ele disse: ah, meu irmão, eu sou muito sem vergonha. E sorriu, saiu em paz, com a consciência tranquila, em paz. Então a consciência em paz, ela não carrega o sentimento de culpa. E o sentimento de culpa nos leva ao sofrimento. No livro Vozes do Grande Além, ali no capítulo 37, intitulado Consciência Culpada, há um testemunho de um espírito chamado, que ele se intitula como F. Cunha. E ele está envolvido em grande remorso pelo crime que ele havia cometido. E ele disse que a sensação que ele tinha era que estava vagueando como um mendigo, já tinha cessado todas as suas lágrimas, estava muito cansado. Ele disse que estava cego, tateando na escuridão. Então ele começa a contar a sua história. Ele disse que certa feita estava na sala de sua casa, conversando com a sua irmã Angelina. Angelina, solteira, muito doente, e só moravam os dois porque os seus pais já haviam desencarnado e deixado uma grande fortuna. Então ele via na Angelina um incômodo, ele via alguém que estava atrapalhando os planos dele. Porque ele queria ficar com toda a fortuna, então começa a planejar um meio de eliminar Angelina, para ficar com todo o dinheiro. Então ele leva Angelina para a sala de música, ela muito adoentada.
E ele pede para que ela escrevesse uma carta para o amor da vida dela. Era um rapaz que não retribuía o seu amor. E ela vai e escreve uma carta de despedida. Então ele pede para ela agora que ela vá ao piano e toque uma música. E ela vai ao piano e toca uma valsa de despedida, que era a música predileta de seu pai. Depois disso, ela se queixando de dor, ele disse: é melhor você ir se deitar. Eu vou pegar aí uma solução, um bálsamo, para você passar aí na região do tórax. E ela foi se deitar. Então ele vai, pega um revólver, prepara, envolve as suas mãos em 2 lenços para não ficar digitais, se aproxima do quarto de Angelina. Ela pensa que ele ali está se aproximando com a medicação, com o remédio, e ele se aproxima dela e dá um tiro certeiro no seu coração. Depois ele pega a sua mão, prende na arma para que todos pensassem que ela havia suicidado. Chama o socorro e realmente todos acreditaram que ela havia suicidado. Depois dos funerais, ele disse: enfim, estou com toda a fortuna só para mim. Então ele começa a viajar, a gastar todo o dinheiro. Só que aí, depois de um tempo, ele estava no seu carro e o carro cai num abismo. Fica todo retorcido com ele dentro. Agora, sem o carro, sem dinheiro, sem a fortuna, sem o corpo físico, a sua consciência lhe diz: tudo é treva por fora, mas tudo é claridade por dentro, me obrigando a recomeçar o processo de minha falta. Suplico ajuda, amparo, porque trago o inferno em meu coração. O remorso me consome e eu recordo de tudo que eu fiz. E a sua consciência culpada encerra dizendo: o crime não compensa, o dinheiro não compensa, a culpa é o meu grilhão, ou seja, é a minha culpa, é a minha algema. Questão 994 de O Livro dos Espíritos, Kardec pergunta: o homem perverso que não reconheceu as faltas durante a sua existência, as reconhecerá depois da morte? E os espíritos respondem: sim, ele as reconhecerá sempre. Então sofre mais, porque sente o que fez. E ele sentia todo o mal que havia feito à sua irmã. Arrependido ali, algemado ao sentimento de culpa. No livro O Evangelho de Chico Xavier, quando ele fala acerca do remorso, ele esclarece: tudo passa, mas o remorso faz com que o tempo pare dentro da gente. E nos lembra: o relógio não para, mas a consciência culpada se recusa a avançar. E diz: muitos espíritos, do ponto de vista mental, ficam presos ao passado enquanto não liquidarem, não quitarem os débitos que os prendem ao passado. E no livro Pensamento e Vida, ali no capítulo 22, intitulado Culpa, Emmanuel nos esclarece ao dizer assim: cair em culpa demanda, por isso mesmo, humildade para reajustamento tão imediato quanto possível de nosso equilíbrio interior. Emmanuel está nos dizendo assim: olha, reflete sobre tuas ações para que no amanhã não te vejas preso ao sentimento de culpa. Se não quiseres, como diz aqui Emmanuel, se não desejas o ingresso inquietante na escola das longas reparações, ou seja, se não quisermos levar conosco para o plano espiritual e para as futuras encarnações o sofrimento, o sentimento de culpa. Os espíritos nos lembram
que nos reunimos com aqueles que prejudicamos e fomos prejudicados, para aprender a reparar, para aprender a perdoar, para seguir as orientações do Cristo quando diz: reconcilia-te com o teu adversário enquanto estás a caminho com ele. Há quem diga assim: mas essa lição aí não é para mim. Eu tenho a minha consciência tranquila de que eu não tenho inimigos, de que não fiz nada, que faço a minha parte, que faço a caridade, que sou uma pessoa do bem. Sabe aquela pessoa que te olha com desdém? Você nem precisa olhar, mas sabe aquela pessoa que te olha com desdém? Sabe aquela pessoa que você olha e diz assim: não fui com a cara dela? O meu santo não bateu? Já tentei, mas eu não consigo? Pois é, é aí onde está o convite do Cristo aos nossos corações. Reconcilia-te depressa enquanto estás a caminho com Ele, para que não arrastemos por orgulho o sentimento de culpa, para que não arrastemos conosco o sofrimento causado pelas nossas escolhas. Emmanuel, ainda nessa mensagem do livro O Pensamento e Vida, ele nos lembra que o Mestre Divino, ele nos aconselha, ele nos ensina a encontrar a verdadeira felicidade sob os alicerces do amor puro e do perdão sem limites. Façamos, meus irmãos, a nossa parte. Ajudemos os nossos irmãos desencarnados com as orações. E nos ajudemos nos colocando no caminho do bem, de nossa reforma interior, para não sofrermos amanhã arrependidos, presos ao sentimento de culpa. Que Deus, nosso Pai, abençoe a todos. Sigamos para os nossos lares envolvidos em muita paz,